relações ecológicas, elas podem ser de dois tipos: as relações harmônicas e as relações desarmônicas. As relações desarmônicas são as chamadas negativas. Então você observa que nas relações desarmônicas, pelo menos um indivíduo da relação, né, envolvido, vai sofrer prejuízo. Ao passo que nas relações harmônicas, você não observa isso. Todos os indivíduos relacionados, nenhum deles vai sofrer qualquer tipo de prejuízo. O que pode acontecer em determinadas relações é o neutralismo, ou seja, não sofrer nada, ok? Hoje nós vamos falar em especial as relações harmônicas intraespecíficas, que são as relações que envolvem indivíduos da mesma espécie. Vem com o tio Rod, presta atenção! Bom, a primeira relação intraespecífica que nós vamos ver, aliás, vamos ver logo as duas de uma vez, são as colônias e as sociedades, né? O que elas têm em comum? São relações harmônicas e são intraespecíficas. Então envolvem indivíduos da mesma espécie. Porém, no caso da sociedade, não há uma dependência física, não há uma ligação física entre os indivíduos. Se você observar uma colmeia, você tem lá a rainha, você tem o zangão, você tem as operárias, elas não têm nenhuma ligação anatômica. Porém, há uma dependência funcional, né? Elas têm que estar juntas porque cada uma tem uma divisão nítida de trabalho. Coisa que nas colônias a gente não observa. A gente observa o que? Uma dependência anatômica, uma dependência morfológica. Elas são ligadas, muitas vezes parecem um indivíduo só. Então aqui você vai ter uma divisão de trabalho variável. Determinados tipos de colônias a gente observa essa variação de trabalho, em outras você não observa. Exemplos de colônias: caravelas, né, que são quinidários, os corais, as bactérias. E exemplo de sociedade são os insetos sociais, né, os cupins, aqui no caso os térmitas, os formigueiros e as colmeias. Presta atenção, vai cair na prova do tio Rod e vai cair no vestibular, então ó, olho ligadão. Bom, isso aqui é um exemplo de colmeia. Vamos lá. As colônias, elas são diferentes algumas vezes. Por exemplo, você tem aqui as colônias que a gente chama de heterotípicas, ou polimorfas ou heteromorfas. O que quer dizer isso? Quer dizer que você observa, no caso aqui dessa caravela, você observa que aqui são vários indivíduos, né? E você observa morfologicamente que elas são diferentes, aonde a gente vai ver o que? Uma divisão de trabalho bem evidente. Então essa parte aqui dos tentáculos vai ficar por conta da apreensão da presa e fuga do predador, porque elas lançam substâncias urticantes, e essa parte vai ficar com a parte de digestão. Então aqui é um exemplo de colônias que a gente chama de polimorfas, ou heteromorfas ou heterotípicas. São aquelas que morfologicamente você vê diferenças, portanto você vê nítida divisão de trabalho. Então, os quinidários, as caravelas. Já nessa aqui, se você observar, essa colônia aqui parece ser um indivíduo só, né? Então essas colônias, elas são chamadas de quê? Homotípica, homeomorfa ou isomorfa. E aqui você não vai observar o quê? A divisão de trabalho. Parece que é uma coisa só, então não vê evidentemente essa divisão de trabalho. As colônias de corais são exemplos de colônias isomorfas. Presta atenção! Alguns outros exemplos de colônias, né? As colônias de bactérias, colônias de protozoários, são exemplos de colônias. Aqui outros exemplos de corais, lembrando sempre que os corais são importantíssimos, porque tem uma riquíssima vida em torno dele, né? E você também não pode esquecer que os corais, devido ao aquecimento global, está sofrendo aquele branqueamento, que é bom você sempre dar uma olhadinha, né? Mas em aulas futuras a gente vai comentar sobre isso. Essa colônia, por exemplo, que eu já mostrei para vocês, ela parece um indivíduo só, então é a colônia cérebro. Ela é uma colônia isomorfa. Ela parece um indivíduo só, né? Mas não é, são vários indivíduos, e não há observância de divisão de trabalho.
aí eu botei aqui tudo escritinho para você ter. Não vou perder meu tempo com isso aqui. Tudo que eu falei está escritinho. Depois você bate uma foto lá, guarda, volta o vídeo. Fica à vontade. Aqui eu dei os exemplos das colônias heterotípicas, né? Ou seja, tipos, formas diferentes. E as colônias homotípicas. Bom, os insetos sociais nós temos aí vários. Você tem lá a colmeia, onde você vê as castas, né? A rainha, o operário, o zangão, onde você vê a nítida e evidente divisão de trabalho. Né? Não podemos esquecer que a importância das abelhas na polinização, né? Em foresias, enfim, em outros tipos de relações também. Os cupins também são exemplos de insetos sociais. E as formigas também têm suas divisões lá, onde está representada a rainha, o macho, a operária e o soldado. Bom, aí tem uma coisa curiosa que é a partenogênese. O que seria a partenogênese? Partenogênese nada mais é do que a origem de um indivíduo a partir de um óvulo que não foi fecundado. Então a partenogênese nada mais é do que a origem de um indivíduo a partir de um óvulo que não foi fecundado. Vamos explicar aqui melhorzinho para vocês. As fêmeas lá na colmeia, a rainha, ela é diploide. O macho é haploide. Portanto, se eu fosse botar em números, eu diria que a fêmea tem 16 pares de cromossomos, por exemplo. Ou seja, 32 cromossomos. E os machos têm 16 cromossomos. As fêmeas vão produzir os seus óvulos por meiose. Portanto, os seus óvulos vão ter a metade da carga genética da célula que lhe deu origem. Portanto, 16. Já o macho vai produzir os seus ovos por mitose, mantendo o mesmo número de cromossomos. Quando esse espermatozoide fecundar o óvulo, que também tem 16 cromossomos, vai dar origem a uma larva, a uma fêmea, com quantos cromossomos? 32 cromossomos, voltando a ser diploide. Então aqui é uma larva fêmea, onde pode ser uma operária ou uma abelha rainha. Como é que eu vou diferenciar? Como é que a colmeia vai diferenciar? Conforme a necessidade, as larvinhas fêmeas começam a ser alimentadas por geleia real e futuramente vão ser princesinhas e futuramente vão ser rainhas. Já as operárias vão comer mel, própolis, ou seja, não vão comer a geleia real. A geleia real vão ativar os hormônios e esses hormônios vão tornar a rainha o quê? Fértil, ao passo que as operárias vão estar estéreis. Bom, agora, o macho, ele vai se originar, né, o zangão no caso, a partir de um óvulo que não foi o quê? Fecundado. A gente chama isso de partenogênese. Então o macho vai ser haploide e as fêmeas vão ser diploide. Presta atenção. Isso cai no vestibular, isso cai na minha prova. Então vem contigo, Rod. Um exercício aqui, facilzinho pra gente. Observe atentamente as relações ecológicas citadas a seguir e marque a alternativa que indica corretamente um exemplo de relações intraespecíficas. Já sabe o que é intraespecífica? O que é? Indivíduos que são da mesma espécie. Então vamos prestar atenção. Predação de um inseto por um louva-a-Deus, né? Já está dizendo aqui que é um inseto por um louva-a-Deus. E a predação envolve indivíduos de espécies o quê? Diferentes. É só lembrar do leão e do veadinho, que nós já falamos isso aí em outras aulas. Simbiose, a simbiose dos líquens. Nós vamos ver mais para frente que os líquens são associações de algas e fungos, portanto indivíduos de espécies diferentes. Então é interespecífica e não intraespecífica. A relação entre o caranguejo, o paguro, e as anêmonas, os quinidários. Também vamos ver isso na próxima aula, mas só de cara a gente já sabe que são indivíduos de espécies o quê? Diferentes, portanto, interespecífica. Piolho e homem. Piolho é de uma espécie, o homem de outra, então também é interespecífica. Sobrou quem? As colônias de corais, que são exemplos de relações harmônicas intraespecíficas. Presta atenção! Se liga no tio Rod! Vamos fazer mais uma aqui, rapidinho. As abelhas são animais que vivem em colmeias
e apresentam divisão de trabalho e um certo grau de cooperação. Tanto a colônia quanto a sociedade, elas apresentam essa cooperação entre os indivíduos, né? Que muita gente chama de mutualismo, mas mutualismo é um termo que a gente utiliza mais para interespecífico. Então aqui a gente fala de cooperação. Em uma colmeia, podemos identificar diferentes indivíduos, as rainhas, as operárias e os zangões, como eu falei para vocês anteriormente. Entre as alternativas a seguir, marque o nome da relação ecológica realizada pelas abelhas. Opa, abelha harmônica intraespecífica. E o que? Ela é o que? Colônia? Colônia não, presta atenção, é uma sociedade. Então aqui a resposta é